que enquanto o Congresso tenta a liberação bilionária de recursos para o ano que vem, vários setores do governo federal estão sofrendo com a falta de verbas nesse finzinho de ano, né? Mas hoje foi anunciada uma ajuda. Que reforço é esse? Pois é, Daniel, foi publicado no Diário Oficial da União remanejamento ali de recursos dentro dos próprios ministérios que pode garantir ali o orçamento necessário para bancar despesas discricionárias, que são chamadas aquelas despesas que englobam programas sociais. Qual é o valor que foi remanejado? 3 bilhões e 300 milhões de reais que serão ali usados pelos ministérios para despesas obrigatórias desses próprios ministérios. Segundo o Ministério da Economia, que assina aí, né, esse remanejamento de recursos, são 7 ministérios que serão beneficiados e uma agência, a ANAC, que também serão beneficiadas com esse remanejamento de recursos. O que aconteceu foi o seguinte, abre aspas, o que diz o Ministério da Economia? As realocações ocorrem após a reavaliação por essas pastas da previsão de pagamento a serem realizados dentro do exercício e mediante justificativa técnica de que tais despesas obrigatórias não serão executadas financeiramente no exercício. Ou seja, houve ali um acréscimo, uma supervalorização, vamos dizer, haveria ali um número maior de despesas a serem executadas, só que agora eles fizeram uma reavaliação, viram que não será essa quantidade X e aí conseguiram remanejar recursos que já estavam alocados para os ministérios para as outras áreas. Só que o Ministério da Economia detalha o seguinte, que os valores, cada pasta que vai dizer para onde será realocado esses recursos. Não existe um empenho obrigatório, mas que nenhuma pasta vai ficar sem recursos porque não houve remanejamento de um ponto para outro, só aquele remanejamento interno. É uma tentativa ali do governo de buscar, né, recursos para garantir o pagamento dessas despesas obrigatórias, mas o Ministério da Economia também frisou que o contingenciamento que foi feito de quase 5 bilhões, esse contingenciamento permanece. Não se trata disso, se trata somente, pelo menos a princípio, de um remanejamento de recursos, tirar de um ponto e colocar para outro dentro do próprio Ministério. Pois é, algo que inclusive as famílias, né, fazem no dia a dia. Muito obrigado pelas informações, Yasmin Costa. Então vamos comentar e analisar essas notícias trazidas pela Yasmin com os nossos comentaristas. Eu vou começar essa rodada com o Alfredo Scaff, trazendo justamente esse último destaque. Scaff, essa falta de verbas em algumas pastas, na sua avaliação, dá para considerar um erro na execução orçamentária ou não? Faz parte do jogo, é assim mesmo? A execução do orçamento é um processo vivo que requer justamente essa habilidade de você alocar recursos de um setor para o outro, enfim, queria a sua avaliação. Esses remanejamentos são comuns e necessários também? Veja, Daniel, isso é o dia a dia de um governo, né? Quem executa o orçamento é o poder executivo, é a função típica que a gente chama de cada poder. A função típica, por exemplo, do legislativo é legislar. E o que é que está acontecendo? A emenda do relator faz do relator maior do que vários ministros, quer dizer, é uma incompatibilidade de poderes muito grande. Ocorre que o legislativo achou essa brecha de fazer com que essa emenda de relator fosse através de uma lei. E como bem disse o advogado-geral da União, acabei de ver o trecho da fala dele no Supremo, não há nada na Constituição que seja contra essa questão da emenda do relator, aprovada por uma emenda constitucional. Vejo que isso é grave. Então, é uma brecha que faz com que o Legislativo tenha uma função atípica, que não é a função do Legislativo, participar do orçamento, mas ele participa. E por que tem essa justificativa, Daniel? Porque o governo federal concentra 60% do dinheiro do Brasil. Se esse pacto federativo desse aos municípios um poder maior, não teríamos emendas de relator. Aliás, vários deputados e senadores prefeririam ser prefeitos das suas cidades e não parlamentares. Então, o que a gente precisa, na verdade, só emendando na sua pergunta, é um remanejamento do pacto federativo. Caso contrário, essa função atípica do Congresso vai continuar.